Antônio Carlos, acredito que ainda não chegou, tá? Certo. O Adriano, o professor Mário já está na sala virtual, o Sim, palestrante já está, perfeito. e aí, quando o professor Mário autorizar, podemos começar. Aí eu vou pedir para o professor Mário dar o start inicial mesmo na palestra. Ok, Tá? vamos iniciar então. A hora que o professor quiser, a gente começa. Fica à vontade, Ok. Marcos. Acho aguardar mais alguns minutinhos, né? Você marcou para as 7. Pode ser? Pode aguardar mais uns São minutos. 7 horas agora, podemos aguardar uns 5 minutos, 7 minutos? Isso. Você dá ordem de comando aí, tá bom? Tá bom, então. Então vamos Perfeito, aguardar uns 5 minutinhos. Vou marcar aqui no relógio e abro de novo a tela. Tá bem? perfeito.
Boa noite. Boa noite, professor. Podemos começar? Só aguardar o professor Mário, o retorno do professor Mário, que eu não estou vendo ele ainda na tela. Já apareceu já o professor Mário. E aí, pode começar, Adriano. Fazendo favor. Ok, então. O doutor Geraldo já está na tela também. Então vamos lá. Boa noite a todos. É uma satisfação enorme, estamos aqui hoje reunidos, né, comemorando o Dia do Profissional de Direito e dos futuros profissionais de direito, né? E eu quero lhe dar os parabéns aí, professor Marcos Machado, pelo brilhantismo que vem conduzindo o curso, né? E todas essas iniciativas em prol do direito, da formação de profissionais com a qualidade, com a tradição de nossa instituição. Eu quero também cumprimentar o doutor Luiz Geraldo Mota, um amigo aí de longa data, né? Uma pessoa realmente na área do direito, um quadro valiosíssimo para a cidade, um profissional de ilibada reputação, no qual eu, em particular, né, eu tenho aí um carinho e um agradecimento, né? É dizer do doutor Luiz Geraldo que, na década de 90, um dos muitos cases que o doutor Luiz Geraldo conduziu e com brilhantismo, que foi daquela regularização imobiliária na Serrinha do Lambari, de toda uma comunidade que foi afetada, foi usurpada em seus direitos, e o doutor Luiz Geraldo fez toda uma construção, né, em transformando aquela área rural numa área urbana, através de mobilização da sociedade, da prefeitura, reativando aquela sociedade existente, e com muito brilhantismo conduziu, e hoje, eu em particular, agradeço a todos da comunidade lá nossa, né, foi seu trabalho, né? Parabéns ao doutor Luiz Geraldo Mota, e ficamos muito, mas muito felizes por o senhor estar nos prestigiando com a sua presença aqui na nossa instituição. Muito obrigado e desejo a todos aí um bom dia de trabalho, uma boa noite de trabalho. Obrigado, professor. Então, temos a grata satisfação, né, de dar início aí à cerimônia comemorativa ao Dia do Advogado. Teremos aí uma noite muito agradável, muito aprendizado, com a presença ilustre aí do advogado, como o professor Mário já falou, doutor Luiz Geraldo Mota, e que vai ministrar a palestra com o tema Advocacia Vista nos Momentos Atuais. Eu quero registrar e agradecer também a presença das autoridades presentes, coordenadores, professores, alunos e todos os convidados. Nosso muito obrigado pela presença. E nesse momento eu já passo a palavra ao ilustríssimo professor Marcos Machado, coordenador do curso de Direito da Faculdade Dom Bosco, que a partir desse momento conduzirá as apresentações. Professor, por favor. Obrigado. Primeiro, boa noite a todos vocês. Agradeço a oportunidade aí que a Dom Bosco me ofertou em relação ao comando do curso de Direito, na pessoa do professor Mário Esteves. Cumprimento toda a direção da faculdade. Para mim, em particular, também é uma honra receber aqui o doutor Luiz Geraldo Mota. É uma pessoa que eu já conheço há alguns anos também, profissionalmente, né? Porque no início da minha carreira, eu vou fazer 32 anos de profissão. O doutor Luiz já vai fazer 50 de profissão o ano que vem, né? Então, a gente já se esbarrou pelos corredores dos tribunais, e é uma pessoa altamente competente, uma pessoa ética, pessoa ilibada, uma pessoa comprometida com o direito, comprometido com os resultados sociais, comprometido com a sociedade de uma forma geral. Né? Não vou falar muito dele, vou deixar ele mesmo falar dele, e vocês vão se encantar pela pessoa, pela voz, pela conduta, pelo comportamento dessa pessoa, que não é simplesmente uma pessoa, é um ser humano de singularidade, de poucas pessoas que têm o perfil que essa pessoa tem, que é o doutor Geraldo Mota, Luiz Geraldo Mota, que eu tenho um carinho muito especial, um apreço diferenciado por ele. Fiquei muito satisfeito em poder recebê-lo aqui no curso de Direito e brilhantar a noite de hoje, que é o Dia do Advogado, dia 11 de agosto. Doutor Luiz Geraldo Mota, sinta-se à vontade para proferir a sua palestra agora. Senhores advogados, estudiosos do direito, diretores da Associação Dom Bosco, doutor Marcos Machado, a quem quero agradecer por esse privilégio de estar aqui com vocês essa noite,
o filho do doutor Antônio Esteves, que foi meu professor no 2º ano de Direito, o professor Antônio Esteves. Pude encontrar nessa noite, pelas palavras que me foram dirigidas, aqueles que têm um coração maior do que eles próprios, que acabaram de me atribuir qualidades que fico agradecido, mas só aumenta a minha responsabilidade. Primeiro, para não decepcioná-los. Segundo, para fazer na minha comunidade, na minha Resende, esse pleito de gratidão que tem, porque daqui também não sou filho natural. Sou, por escolha, filho e sou residente aqui da nossa terra. Eu queria, ao iniciar, vou me valer, antes de tudo, da oportunidade para cumprimentar os meus colegas de profissão. Pela passagem do Dia do Advogado, cabendo relembrar que o dia 11 de agosto remonta ao ano de 1827, quando, então, Dom Pedro I sancionou lei criando os cursos jurídicos do Brasil. Cabe lembrar também que a advocacia, nos seus primórdios, se constituiu em privilégio dos afortunados, pois somente os ricos podiam estudar na Europa, principalmente na Faculdade de Direito de Coimbra, em Portugal. Somente após a criação dos cursos jurídicos no Brasil é que a advocacia se corporificou através do Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, em 1843, e, posteriormente, em 1930, com a criação, então, da Ordem dos Advogados do Brasil, que, em 1994, foi editado o Estatuto da Advocacia, e que hoje tem vigência pela Lei 8.906, de 4/7 de 2004. Assim, nosso objetivo, neste encontro, é discorrer sobre os caminhos do direito em fase de crises, sobre a maneira como regras sociais impositivas e a necessidade de que cada um de nós possua um mínimo de conhecimento jurídico para sobreviver na selva das leis que nos cercam presentemente. Pois bem, de lá para cá, os cursos jurídicos no Brasil se democratizaram, tornando viável o acesso a todos os cidadãos. Certo é que, desde o longínquo ano de 1843, o papel da advocacia em nossa nação desempenhou marcante atuação na construção de um país progressista e que, mesmo enfrentando ao longo do tempo os desafios, tudo fez para assegurar aos cidadãos os valores de liberdade, igualdade, solidariedade e sempre em busca da proteção dos direitos das pessoas e da própria sociedade. Não há dúvida de que, para a defesa de tais direitos, muitas foram as intempéries, as lutas renhidas, mercê do bom combate e, sobretudo, do respeito às instituições. E assim foi que a advocacia enfrentou as mais variadas crises e que o país foi submetido interna e exteriormente, como se pode registrar as que advieram após a independência do Brasil, a saber, crise de 1857 foi caracterizada por longa duração nas exportações, especialmente a do café, cujas vendas caíram no mercado internacional. Crise de 1864, por conta de uma política econômica recessiva, determinou a quebra de uma das maiores casas bancárias na época, no caso, a Casa Souto, no Rio de Janeiro. Crise do encilhamento de 1890, quando Rui Barbosa
um causídico de renomada, então ministro da Fazenda, assinou o decreto concedendo a permissão para que estabelecimentos bancários pudessem, então, emitir dinheiro. Com isso, pensou-se que a emissão de tais espécies voltariam para a expansão da agricultura e porque o dinheiro circulante não era suficiente a pagar os assalariados após o término da escravidão. Ocorreu enorme processo inflacionário, afora elevado número de falências. A crise de 1829, já mais perto dos nossos tempos, ficou conhecida como a da Grande Depressão e que teve fortíssimo impacto na produção de café, então o carro-chefe da nossa agricultura, e que culminou com a queima dos estoques de café e extirpação dos cafezais, como até ocorreu em nossa região, que ficou por anos a fio voltada ao plantio de café. Pode-se registrar, isso é constatável, de que as nossas terras, até então férteis, hoje carecem um pouco da sua fertilidade, tendo em vista a erradicação do café, que acabou levando a uma agricultura já de outro segmento. Veio, então, a crise da desvalorização do real em 1999, com repercussão pela mudança de regime cambial, que chamaram as bandas cambiais e o câmbio flutuante. Crise econômica de 2014, com causas econômicas internas que teve longa duração nos anos de 2015 e 2016, conhecida como Grande Recessão Brasileira. E, finalmente, a crise de 2020, que, ainda sob os efeitos da crise de 2014, teve origem por causa externa e que é a pandemia Covid-19. Como podem verificar, todas essas crises tiveram e têm suas origens na economia e finanças decorrentes das políticas públicas marcadas pela instabilidade. Contudo, em todos esses momentos, seguramente a advocacia se manteve presente e fiel à sua missão constitucional, odiernamente inserida no artigo 133 da Constituição Federal de 1988, de que o advogado é indispensável à administração da justiça. Vocês me perdoem, eu tive Covid, já que estamos falando de Covid. E com isso, eu tenho que me recorrer às vezes de escritos aqui, que eu estou até lendo, mas isso não traz nenhum empecilho de que eu fale o que penso e o que pretendo para o meu país. Então, deixa eu só me organizar aqui um pouquinho. Sim. Então, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. E é por conta do indispensável papel dos profissionais do direito é que a advocacia se mostrou eficaz nos momentos de crises, como nas diretas já na promulgação da Constituição de 1988 e demais atos públicos que a própria mídia levou ao conhecimento de todos nós. Agora, recentemente, em que acontece a mais grave crise da pandemia Covid-19, a advocacia desempenha, mercê de seus ardorosos e competentes advogados, essencial resistência aos demandos crassos que, de toda ordem, afetam os direitos das pessoas e da própria sociedade. E não será necessário enumerar os derrames de atitudes presididas pela imoralidade, pela corrupção, pela reiterada e permanente afronta aos princípios de probidade administrativa. Não podemos conviver com isso. A advocacia, por seus membros,
tem que oferecer indispensavelmente resistências a esses desmandos. E tantas são as ações judiciais que tentam colaborar a colocar as coisas no devido rumo e punir os responsáveis por seus atos penalmente puníveis. Não bastasse esse cenário incerto, a insegurança mesmo sob a angularidade jurídica, não há como se titubear. A crise econômica que assola o país atrai impiedosamente a atenção de todos os advogados, sobremaneira quando se constatam as situações emergenciais, o risco de descontinuidade para a sobrevivência dos cidadãos, que, em grande maioria, encontram abaixo da linha da pobreza. A missão do advogado, em tais circunstâncias, se mostra inafastável. Da mesma forma, a situação profissional tem toda a importância para atender às situações das empresas que se submetem ao descontrole de normas jurídicas. Aí estará o desempenho do advogado para a atuação objetiva do enquadramento que se faz necessário. Sabe-se que, em época de crise, duas situações se apresentam: a de reagir contra o estado de coisas indesejáveis e a de adequar a solução em qualquer das hipóteses. A atuação do advogado que realmente domina a matéria específica se faz imprescindível. Ela que traçará o melhor conselho, a melhor e adequada solução. Por isso, deve o advogado estar muito atento a que somente a dedicação ao estudo é capaz e fundamental para lhe conceder os conhecimentos necessários ao exercício da profissão e, sobremaneira, para alavancar sua carreira profissional, respeitado tudo que lhe for requisitado. E nos dias atuais, não é difícil a obtenção de tais reconhecimentos, que se constituirão no que se diz ser o cabedal jurídico do advogado. Tem ele acesso a cursos livres, a palestras, a pós-graduação, a workshops, que deixarão o profissional de inteiro teor atualizado em todas as matérias. Dizem até que o Google, hoje quase doutor, tudo sabe que resolve, se não todos, a maioria dos conhecimentos e problemas. Nós, advogados, já estamos de braços dados com inteligência artificial legal, que, como tecnologia digital, passa a integrar as atividades da advocacia e como formar o aceleramento das soluções jurídicas, o que enquadra com a administração das crises, inclusive do judiciário. E muitos já são os programas que estão instituídos no STF, no STJ e até em justiças estaduais, exatamente à procura desse aprimoramento. Percebe-se que a tecnologia digital, física e biológica se coloca como sendo caminho sem volta. Contudo, não se sabe ainda o grau de benefício que trará a todos nós. Na advocacia, segundo os programas que estão em desenvolvimento de tecnologia, visando a aplicação de diversos procedimentos que se denominam jurimetria, ou seja, vou relatar alguns daqueles que mais se destacam no momento. A. Instrumentos preditivos de resoluções judiciais. Trata-se de utilização de logaritmos inteligentes, com o objetivo de analisar os pedidos, os padrões de determinadas decisões, eliminando-as aquelas que repetitivas. Permite a sistematização e análise de um grande conjunto de decisões judiciais, transformando-as em dados estatísticos. Aqui entra a chamada jurimetria.
Outros serão os instrumentos de investigação jurídico-legal e de apoio na elaboração de estratégias judiciais. Esse é um ponto importante, pois a advocacia se transforma em uma efetiva profissão de projeção de estratégias, combinando um conjunto plural de fontes do direito, sejam nacionais ou internacionais, legisladas ou desenvolvidas a partir da autorregulamentação. Aqui ingressa a construção de árvores da decisão, programas de cumprimento, estruturando-se a chamada informação jurídica decisória, com dois exemplos globais potentes, o Rosa e o Watson. Instrumentos de revisão contratual, é também objetivo da inteligência artificial. Instrumentos de automatização de processos repetitivos, instrumentos inteligentes de reconhecimento de voz, aplicativos para resolução de conflitos e aplicativos para acompanhamento da tramitação de projetos de lei, entre outras possibilidades já disponíveis no mercado. Exemplificando para que o conhecimento chegue mais fácil à nossa captação imediata, tome como, por exemplo, quando nós procuramos nessa inteligência, procuramos uma determinada mercadoria, um determinado assunto, um determinado tecido, e quando nós acessamos os nossos computadores para qualquer tipo de realização, deparamos encimado nesses acessos, venda de tal produto, de loja tal, enfim. Tudo isso nada mais é do que inteligência artificial. Captam o que Luiz Geraldo quis um dia ver. Já quase adivinham o que eu estou querendo, ou o que eu gostaria de ter. Isso será aplicado também no Judiciário. Hoje, a exemplo, no Supremo Tribunal Federal, já se tem a seleção para que haja encaminhamento adequado de determinadas causas, ou natureza de causas, para determinados segmentos de análise judicial logo no início do aforamento da ação. Então, isso está sendo já aplicado também no STJ. E, de logo, eliminando aquilo que se torna repetitivo e desafogando com isso o judiciário. Então, será mais ou menos, eu ainda não tive a demonstração efetiva, mas será mais ou menos como se já tivesse uma decisão pré-estabelecida para aquele caso concreto, por ser ele igual ou semelhante àquele outro que já tramitou nesses tribunais. Todas essas técnicas visam eliminar as quantidades de processos e procedimentos que só geram morosidade. Já se sabe que escritórios de advocacia se utilizam de sistema de inteligência artificial com elevados percentuais de utilização. A exemplo, em Londres, 48% da advocacia já é resolvida através de inteligência artificial. Mas, mesmo assim, os advogados não são autômatos. A pessoa humana não pode ser substituída por máquina. Isso porque a técnica não substitui a arte. E a advocacia é uma arte. Por isso, repito, o advogado, como profissional do direito, na modernidade deverá ter sólidos conhecimentos de estatística, economia, redação de qualidade, porque essa é a única ferramenta do seu trabalho. E, tanto quanto possível, fazer cursos de especialização, mestrados e doutorados, para que, com isso, angariem mais sólidos conhecimentos. A recomendação para tais investimentos tecnológicos trará significativas projeções para a advocacia, não só como um meio de aprimoração do sistema moroso do judiciário, mas certamente como fórmulas de administração de crises, sejam elas de que natureza forem. O exercício da advocacia não é estanque, ao contrário, é dinâmico, e se movimenta na medida exata da realização
dos costumes, da realidade, da compreensão e aceitação dos seres humanos como assim o são. E nessa ordem de ideias, destaca-se hoje na advocacia, que por séculos ficou reservada aos homens. A prevalência das mulheres, que no nosso Estado hoje já representa mais de 50% dos advogados, acusou que 412 mulheres são advogadas, contra 70.695 advogados. Realmente, as advogadas são dedicadas, são ardorosas no que fazem, muito mais do que os homens. Tenho um exemplo pessoal na minha relação, nesses anos de advocacia, como é seguro e muito mais técnico tratar com posições de juízes, de promotoras e de defensoras públicas. São elas, em alguns pontos, muito exigentes, às vezes, mas nunca intransigentes, e sempre levam o direito como fonte profunda para assegurar às pessoas o exercício regular dos seus direitos. E no segmento também da advocacia, não se tem e nem se tolerará discriminação de raça, cor, credo, orientação ou diversidade sexual, respeitando as diretrizes do LGBTQIA+, porque são seres humanos. Escritórios de renomada existem que, inclusive, mantêm seus quadros de advogados, que, sendo associado ou apoiador do Grupo de Advogados para a Diversidade, GADVS, comprometidos com a luta em prol do respeito e tarimbados em prestar auxílio jurídico e orientação adequada aos direitos de seus clientes. Pode-se adicionar, inclusive, que o conhecimento e a experiência destes profissionais se constituem diferencial para o escritório de advocacia que os abriga, para o atendimento daqueles que se incluem na minoria. Lembro-me uma palavra de Montesquieu: uma injustiça feita a um só é uma injustiça feita a todos. A advocacia exige hoje, mais do que nunca, coragem dos advogados para enfrentar as mais situações que se lhes são adversas, atendendo aos seus clientes, às empresas pelas quais lutam, o melhor dos resultados e para salvaguardar, sobretudo, o direito de cada um. Quero dizer, como Sobral Pinto disse, o advogado não pode ser jamais um covarde. Assim, espero haver contribuído para que essa matéria do direito possa ter despertado o interesse e a dedicação necessários à continuidade dos estudos neste tema, que é o da crise. Haveremos de administrá-lo, haveremos de ter confiança no nosso futuro, no nosso país, e alimentar em nossos filhos, nossos netos, toda a esperança de que deveremos ser não só um país, mas uma grande nação. Coloco ao dispor daqueles que o desejarem para eventuais questionamentos e esclarecimentos dos que possa eu despender. Muito obrigado por hora. Professor Luiz Geraldo Mota, a trajetória foi fantástica, a narrativa, né? A passagem pelo momento econômico que o Brasil viveu ao longo desses anos todos, que o senhor reviveu aqui conosco, essa comparação, esse link que fez com a advocacia, no dia a dia do advogado que milita, que trabalha, que vive da advocacia. O senhor falou dessa inteligência artificial também, não é? Mas eu vou deixar agora aberto para os alunos fazerem algumas perguntas, né? Acredito que eles estejam ansiosos para conhecer um pouco mais dessa pessoa, né, que é o senhor.
né? Então, vou franquear a palavra agora aos alunos de forma tranquila, né? Levanta a mão que vai aparecer no visor, e aí eu falo o nome do aluno, ele habilita o microfone para se pronunciar. Por gentileza. O Carlos levantou a mão. Pode falar, Carlos, fazendo favor. Primeiramente aí, boa noite, senhor Luiz, ao professor também, vereador Marcos, e a todos os colegas, alunos aí presentes. Quero agradecer essa oportunidade que foi dada a nós, alunos, né, de poder estar conhecendo um pouco do trabalho que o advogado tem e a importância que ele exerce na garantia do direito do cidadão que necessita recorrer ao judiciário. Também a oportunidade de também conhecer um pouco dessa dificuldade que os senhores, né, que são advogados também, têm nesse trabalho e as dificuldades futuras que surgirão, como o senhor disse, da inteligência artificial. Eu sou um pouco leigo nesse assunto, eu não tenho ainda uma opinião formada se irá ajudar ou beneficiar, mas eu tenho uma percepção que ela já está em nosso meio, né? Por exemplo, essa aula de hoje, né? Virtual, né? Não presencial. Espero que tenhamos aí uma boa colheita, né? De informações no futuro. Então, senhor Luiz, a minha dúvida o senhor já exerce, né, essa atividade há muito tempo. O que o senhor pode nos dizer como caminhar, né, nesse ramo? Porque a gente está estudando direito, mas ainda não sabe qual ramo que vai seguir. O que o senhor pode dar para a gente de uma orientação, até mesmo para que a pessoa não se forme e fique perdida? Qual área que eu vou seguir? A criminal, trabalhista, família? Qual orientação que o senhor pode dar para a gente já começar a pensar sobre isso? Prezado Carlos, respondendo à sua indagação, nós iniciamos a profissão de advogado, ela impõe, como tantas outras profissões, um período de certa cota de sacrifício para a gente começar a poder escolher aquilo que está mais ligado ao segmento da advocacia. Posso lhe dizer que muitos são os formados em direito, mas nem tantos são aqueles que se inscrevem e vão praticar a advocacia, porque ela é um verdadeiro sacerdócio. Você não pertence a você, por hora, não pertence à sua família, porque todas as pessoas que te procuram estão na esperança, estão, às vezes, até desesperançosos de algum fato. E é preciso que você, nessa hora, tenha a dedicação necessária. A profissão do advogado, em si, é essa. O formando em direito, ele tem uma posição multifacetada, porque o direito dá acesso a todos os concursos, com raríssimas exceções. Então, você, formando, se você não puder ser advogado, não desejar, não tiver o ideal, não tiver o verdadeiro sacerdócio, você terá a opção de ser também um grande cultivador do direito, seja como promotor, seja como juiz, seja como defensor público, enfim, seja nessas atividades, até na área administrativa, você pode ser um fiscal de renda. Todas essas profissões, todos esses segmentos, a advocacia lhe concede essa oportunidade. Posso lhe dizer que, depois de todos esses anos, eu optei por ser advogado. Poderia ter sido fazer concursos, tá? Certamente hoje, e tem muitos colegas meus que formaram comigo, que terminaram como desembargadores, já estão
lá tranquilinho em casa, recebendo a sua alta remuneração, guardando a situação hoje do país, porque até advogado também vive de crise, tá? Ele também passa crise. E o tirocínio do advogado é também de saber como está na Bíblia, né? Tem a época das vacas magras e a época das vacas gordas. Procure se acautelar no ensinamento de José. Digo isso de uma forma cristã, de uma forma para todos os que têm, independente de religião. É um ensinamento de filosofia de vida, de entrega para aquela coisa que mais atenta a todos nós, é ser feliz. Isso que eu posso lhe dizer agora. Certo, muito obrigado. Muito obrigado. O Rodrigo, Carlos, obrigado pela sua participação. O Rodrigo Paes levantou a mão. Rodrigo, pode habilitar o microfone e fazer a pergunta diretamente ao palestrante, doutor Luiz Geraldo Mota. Doutor Luiz, boa noite. Boa noite. Eu já o conheço, embora o senhor não me conheça, porque eu fui casado com uma pessoa que trabalha na justiça e, por conta disso, eu me lembro do senhor nos corredores do fórum, diferente do professor Marcos Machado. Mas o que me chamou a atenção, né, na sua fala, nesse seu posicionamento? E isso aí o professor e os colegas de turma sabem que eu brigo com a informática, com a tecnologia. E eu percebi que o senhor surfou. Então, a gente tem que aprender com quem faz. E eu gostaria de que o senhor me desse essa dica, porque a questão jurídica é incontestável, não tem que se falar, né, diante do que se sabe da sua atuação na nossa região, né? O senhor transcende essa questão. Mas o que me chamou mais a atenção, e eu ainda sou um aprendiz, né, como lidar com essas transformações da tecnologia. Então, assim, de boa, vamos dizer num jargão mais jovem. Rodrigo, eu posso lhe dizer que eu não sou expert no assunto. Tenho, pela minha idade, já um pouquinho longevo, e que eu tenho até resistência a esses mecanismos muito modernos. Eles me afrontam um pouco, né? Então, eu estou sempre em constante adaptação a isso. Procuro me inteirar do que é possível. Evidentemente, procuro me louvar naqueles que entendem mais esmiuçadamente isso, mas eu acho que isso é uma situação inevitável. Nós haveremos de caminhar para as coisas mais céleres, que atenda mais de perto o cidadão e faça com que todas as pessoas realizem os seus sonhos, os seus objetivos de vida. Permito-me, em algumas situações, com certa liberdade com os clientes, a quem considero muito, e por eles tenho um carinho muito especial, de dizer-lhes que tenho temor de que a sua causa eu não vou conseguir ver o fim, porque a morosidade da justiça leva a essa situação de inconstância, de insegurança do término das coisas. Me agrada muito advogar para pessoas da sua idade, porque você ainda é um jovem, né? De que eu sei que se começar hoje ainda, se eu não terminar, o outro vai terminar. Eu tenho clientes que não conseguiram ver o final dos seus êxitos. Então, isso ficou para um legado de filhos. Isso me entristece um pouco como advogado. Eu gostaria de que as coisas fossem mais imediatas, né? Que quem procurasse a justiça encontrasse imediatamente. Quanto mais eu vou tentar aprender um pouquinho para poder competir, né? Porque senão eu não posso competir. A desigualdade é muito grande. Aqueles que dominam a máquina e eu que nada sei, né? Essa é a minha posição. Bem? Rodrigo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tá? O Leonardo Jutz está com a mão levantada. Leonardo,
boa noite. Sinta-se à vontade para direcionar a pergunta diretamente ao Dr. Luiz Geraldo Mota. Bom, boa noite a todos. Dr. Mota, uma grande satisfação. Datavênia, falando de carreira, né, falando de experiência, né, incontestável, o senhor aconselharia para nós que somos jovens, né, do ponto de vista nesse sentido, a adaptação e a uma escolha de um ramo específico, uma especialização por prazer, por gostar de tal ramo, ou uma escolha mais do ponto de vista de volumetria, de processos, ou por escolhas de cunho econômico? Leonardo, boa noite. Eu imagino, não, tenho certeza de que o advogado não vive de brisas. Ele tem que se manter, ele tem que sustentar a sua família. Advogado decente, que curte o bom viver e a boa advocacia, não fica milionário. Fica milionário aqueles que procuram alguns desvios, algumas posições que transigem com caráter. Eu penso que escolher uma profissão, um segmento da advocacia, isso vai ser uma coisa que vai vir naturalmente para vocês. Hoje ela é imperiosa, não tenha dúvida disso. Se você adentrar um escritório de advocacia com certos volumes, desses grandes centros, você vai ser direcionado, talvez numa entrevista prévia, daquilo que você demonstra ter uma aptidão. E aí você vai ser um lá daqueles 300 advogados, como tem escritórios, Pinheiro Neto e outros tantos, que tem uma quantidade enorme de advogados. E você vai procurar um caminho a seguir. Não precisa, inicialmente, você adotar isso. A tecnologia agora vai começar a substituir muitas posições do advogado de interior, fundamentalmente. Porque aqui no interior, a gente, apesar da máquina, da internet, de tudo isso, os clientes prescindem da presença física do advogado. O advogado tendo cabedal, sendo respeitado enquanto cidadão, não como advogado. Ele vai transmitir para esse cliente uma segurança das agruras da vida, daquilo que o atormentou naquele momento. Por isso, a função do advogado no interior, ela passa a ser um pouco generalista. Você tem que não entender de tudo, mas dedicar para atender aquilo que lhe procura. Não basta ser um estudante de teses aleatórias de direito. Trata cada caso com afinco, dedicação, extraindo tudo que puder, porque assim você fará o melhor na defesa do seu cliente. Quando você se inclina para um ramo do direito, estude, domine, discuta com seus colegas, participe. Nós estamos entrando na era da participação. Temos que trocar ideias. Acabou aquele tempo que o advogado era um exclusivista. Ele pensava, via no seu colega um quase inimigo, não diria, mas um concorrente impiedoso. Não, advocacia está para todos nós. Eu, quando cheguei aqui em Resende, em 1977, de volta, eu advoguei no Rio, advoguei em Salvador, no Norte e Nordeste, em São Paulo. Quando eu cheguei aqui, tinha 6 advogados com proeminência, que eram os advogados atuantes. Hoje nem sei quantos são. Não estou impressionado quantos tem. Eu estou impressionado que aqueles que se dedicam ao direito receberão de mim as homenagens que merecem. Esses serão os meus verdadeiros colegas. Penso que, se pude esclarecer, estarei disposto a prestar mais qualquer outra informação. Obrigado. Eu agradeço a participação do Leonardo Júdice e ressalto aí a resposta aí que o doutor Luiz Geraldo deu, né? É fantástica, né? Concordo ipsilíteris em todos os pontos da fala.
Vou passar agora a fala para a Adriana, que é aluna também. Ela levantou, a Adriana levantou. A Raíza. Primeiro a Raíza. Raíza, pode habilitar o microfone e fazer a pergunta diretamente ao professor Luiz Geraldo Mota. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas presentes. E boa noite, doutor Luiz Geraldo. Então, a minha pergunta hoje é justamente sobre uma parte que o senhor citou, né? Que é o momento de crises que nós já vivemos. E eu gostaria de perguntar qual é o conselho que o senhor dá para os advogados que passaram por esse momento, para os estudantes, né, que pode ser que a gente volte a passar por um momento desse. E a minha segunda pergunta é, como nós somos estudantes, qual é o conselho que o senhor nos dá para nos tornarmos advogados de sucesso? Qual é o caminho a se percorrer? Raíssa, boa noite. O conselho que eu tenho que dar, eu não me proponho a ser conselheiro. Talvez a experiência da vida me propiciou verificar que nada disso é difícil ser vencedor. Tudo depende da nossa dedicação, da forma com que nós escolhemos a nossa profissão. Você deve amá-la. Deve todos os dias, enquanto advogada for, porque você ainda parece estar cursando direito, não precisa se assustar por hora disso. Em chegando lá, você todos os dias fique satisfeita de ir trabalhar, seja em sua casa, home office, no seu escritório, no escritório de um colega, tenha satisfação de ir lá. Pensa que aquele dia será um dia magnânimo na sua vida, que vai completar a sua verdadeira escolha. Não vejo grande preocupação inicial disso. Só dedicar sempre. E ser humilde acima de tudo. Obrigado, Raíza, pela sua participação. E agora vamos franquear a palavra para a Adriana. Pode habilitar o microfone, Adriana, fazer a pergunta diretamente ao palestrante, doutor Luiz Geraldo Mota. Boa noite, professor. Boa noite a todos os colegas presentes. E boa noite, doutor Luiz Geraldo Mota. É uma satisfação estar podendo assistir essa palestra e desfrutar do conhecimento do senhor. A princípio, eu me formei em magistério, sou analista de RH, e devido a essa profissão de analista, eu optei em me direcionar ao direito. Vejo diretamente com o público e com as nossas crianças que hoje, infelizmente, a nossa população ela está escassa de conhecimento. E justo pela tecnologia, quando deveriam usar desta tecnologia para obter conhecimentos favoráveis ao crescimento de cada indivíduo. Infelizmente, muitos dos nossos jovens hoje aproveitam dessa tecnologia de forma errônea. Vejo também muita falha na educação, quando eu, pelo menos, quando estudei, tinha a educação moral e cívica, né? Hoje, em escola pública, a gente não vê isso. Eu posso falar de escola pública porque meus filhos estudaram e estudam em escola pública. A gente não vê mais essa educação moral e cívica. Então, eu pensei, por que não já, desde o início, darmos a essas crianças, aos nossos jovens, esse princípio do direito na educação, para que eles tenham conhecimento, para que nós formemos indivíduos com conhecimento e prática de leitura oficial dentro do direito, para que possam recorrer desse direito para buscar a justiça. Diante dessa questão, eu gostaria de saber do senhor, seu pensamento sobre isso. Adriana, boa noite. Eu também sou egresso de um antigo grupo escolar, então eu também estudei em ensino público. Me lembro muito bem da minha professora,
que ralhava comigo, não perdoava, como não perdoava os demais. Ela tratava todos igualitariamente. Eu acho que até de lá já guardei essa ideia de que todos devam ser iguais. O que eu vejo é que os nossos sistemas educacionais se fragilizaram no tempo, eliminando essas coisas importantes para construir o cidadão. Acho que os programas do Ministério da Educação deveria, acima de tudo, começar a introduzir na criança o objetivo de, desde logo, se inteirar dos seus direitos, ainda como infantes, ainda como crianças e ainda como adolescentes, porque só assim eles terão a opção de melhor escolher até os seus segmentos de vida, seja como engenheiros, como advogados, como médicos. Hoje temos que abandonar aquela ideia de procurar a profissão que mais rende. Ela nem sempre é a que vai fazer sucesso, o que vai transformar cada um desses profissionais naquele que se tornará o respeitável. Você está certa no seu pensamento de que isso está faltando, né? Que nós não temos essa política educacional que se dirige a isso. Mas ainda é tempo. Nós somos um país de pouco mais de 500 anos. Não vamos comparar com os outros lá. Uma vez eu fui passear, não sei, alguém me implicou, me mandou eu para a Europa, para passear lá. Cheguei lá, tudo falava 2000 anos, isso aqui tem 2000 anos. Mas aí eu comecei até a me questionar. Eu preciso voltar para o meu Brasil, eu tenho que saber os meus 500 anos, não os 2000 de lá. Os 2000 já foram. Então, hoje, nós temos que observar isso, seja nos mestres, seja na própria faculdade de Direito, porque se nós começarmos a dizer isso a todos os nossos discípulos nas suas salas de aulas, eles amanhã, jovens, amanhã tendo seus filhos, estarão imbuídos de fazer esse tipo de conduta que faz as pessoas serem verdadeiros cidadãos e amarem sua pátria. Esse é o meu pensamento. Parou, Lamborghini. Professor Marcos, está fechado o seu microfone. Meu microfone estava desabilitado. Obrigado, Leonardo. Agradeço a participação da Adriana e passo a palavra ao Claudiano para fazer a pergunta diretamente ao palestrante, doutor Luiz Geraldo Mota. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Primeiramente, quero parabenizar pela ótima palestra, muito proveitosa, entendeu? E a minha pergunta é baseada, como o senhor disse no começo, que o senhor tem as suas opiniões, o senhor gosta de expressá-las. Aí a questão que eu tenho para perguntar é a seguinte, professor. Temos a Constituição, que ela foi criada, que está lá nossos direitos e deveres. Como o senhor já tem uma grande carreira nesse ramo jurídico, como você vê hoje o nosso país com a Constituição, com tanta ementa, e acaba que as nossas leis sejam brandas. E como está escrito no artigo 5º que todos são iguais perante a lei, e hoje em dia não ocorre isso. Como é que você vê essa situação no nosso país? Claudiano, né, Soares? Boa noite, Claudiano. Realmente a nossa Constituição está cheia de remendos e emendas, e, enfim, vai continuar assim porque nós não temos tradição como tem os americanos, como tem os londrinos, né? A respeito de respeitar. Nós somos mutantes, né, em termos de respeito à lei. Modifica-se tudo para poder fazer situações de casuísmo. Veja você as últimas manifestações de ontem sobre o voto. Veja você que tramita no Congresso Nacional modificação do Estatuto dos Advogados,
para então teleguiar cada advogado para um segmento da advocacia. Tudo isso são situações de casuísmos. Realmente os direitos não são respeitados. Primeiro porque nós mesmos não sabemos fazer valer os nossos direitos. A falta de informação no nosso meio, e aí nós temos a grande maioria de pessoas que nem acesso à informação têm, nem a equipamentos que tais, ficam limitados à situação mediática, em que repórteres, longe de transmitir notícias, dão opiniões. Então, isso vai criando na cabeça de todos nós uma ideia, às vezes, errônea, ou no mínimo equivocada, sobre determinadas coisas. Por isso, essa desigualdade. Enquanto nós não construirmos isso, passarmos para uma nação civilizada, onde o estudo é fundamental na condução disso, sobremaneira nos bancos da escola. Enquanto nós não formarmos bons alunos, bons cidadãos lá, nós não conseguiremos nada. E aí, embora advogado, tenho que me render à necessidade premente de valorizar o professor. Ele é aquele que tem autoridade de ajudar a criar os filhos daqueles que nós não temos, às vezes, autoridade ou não queremos contrariar. Vivemos de situações de conveniência. Isso leva exatamente a esse desequilíbrio de forças na condução daquilo que se pretende ser igualitário perante a lei. Ok, professor, muito obrigado. Claudiano, agradeço a sua participação. E agora passo a palavra para o Michel. Michel, pode habilitar o microfone e fazer a pergunta diretamente ao palestrante, doutor Luiz Geraldo Mota, por gentileza. Boa noite a todos, alunos, professores, doutores. Gostaria de parabenizá-los pelo seu dia 11 de agosto. Boa noite, Luiz Geraldo Mota, doutor Luiz Geraldo Mota. Doutor, gostaria de perguntar qual foi a sua maior dificuldade ao longo desse extenso anos de advocacia e também qual foi a sua maior tristeza ao longo desses anos. Sua alegria, desculpa. Michel, todos nós enfrentamos no início da vida certas dificuldades, né? Tinha eu relatado às suas colegas que estão aqui perto de mim, de que a primeira dificuldade que eu tive na vida foi quando, ingressando no corpo jurídico de uma instituição financeira, recebi no dia anterior a uma audiência o chefe do departamento que viera de um estado próximo aqui, e que ele, então, já como chefe, não sei, não quero analisar se ele sabia ou não sabia, mas ele simplesmente me deu uma ordem. Temos uma audiência amanhã, você vai lá fazer essa audiência trabalhista. Confesso que eu nem sabia de que lado me sentaria na audiência. Então, essa foi a minha primeira dificuldade. Mas isso me valeu uma dedicação enorme. Não vou perguntar nunca mais ninguém, porque esse dia eu perguntei a um colega que lá estava, ele me indicou com toda a galhardia da vida aonde eu ia ficar. E com isso pude fazer as minhas vidas. A gente enfrenta situações as mais estranhas, para não dizer, às vezes, até vexatórias de certas situações. Mas sempre tive a ideia de que, com humildade, a gente pode resolver todas essas questões periféricas das dificuldades. A dificuldade maior está em ter preguiça, em não querer estudar, em não querer desejar ser exitoso. Essa é a maior dificuldade. A maior alegria, pensando bem, eu só tive várias. Ficaria difícil para mim enumerá-las. Mas para minha tranquilidade, para minha satisfação, foi a minha alegria do dever cumprido. Fiz de tudo, o melhor de mim, a minha dedicação.
saber que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para entregar ao meu cliente aquilo que ele precisou de mim, sem transigir com qualquer valor moral. Essa foi a minha alegria. E será e continuará sendo até o meu último dia. Michel, obrigado aí pela sua participação. Aqui no meu visor não está aparecendo mais nenhuma mão levantada. Eu não sei se tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta. O doutor Luiz Geraldo Mota. Permaneço às ordens. Então eu vou fazer a minha pergunta, então. Né? Já faço. Doutor Luiz, né? Eu ouvindo o senhor falar, eu confesso que eu fico emocionado, porque assim como o senhor, a gente trabalha, luta, estuda, busca atingir o melhor possível em função dos meios que nós detemos naquele momento para uma satisfação em relação à pretensão que nós estamos buscando para o nosso cliente, nosso amigo, né, a pessoa em si. E às vezes a gente não consegue atingir por outras razões que fogem à nossa capacidade, né, por outras razões que são inerentes, né, ou inerentes à própria estrutura do Poder Judiciário. Mas mesmo assim, eu não me calo e continuo tentando buscar e tentar alcançar a tal da justiça para que ela possa realmente prosperar no seio social. Vejo com suas palavras, com as suas doces palavras, o seu carinho, o seu afeto pela profissão, né? Esse calor, essa ternura pela profissão, de exercer a advocacia, né? De buscar um ideal para a sociedade. Então, eu agradeço muito, senhor, pelas suas falas, pela sua oportunidade, pelo seu tempo, pela essa oportunidade desse compartilhamento que o senhor está fazendo aqui com todos nós na noite de hoje. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, depois dessa contextualização, né? Se o senhor pudesse escolher uma única profissão na sua vida, apesar que eu já sei qual é a resposta, mas se o senhor pudesse escolher uma única profissão na sua vida, qual seria essa profissão, meu amigo? Primeiramente, eu tenho que te agradecer todas essas palavras, vindas também do seu coração, que me encarregam muito mais de responsabilidade em prosseguir da forma que aqui cheguei e que mais intensamente haverei de prosseguir. Mas se eu tivesse que começar tudo novamente na minha vida, com sacrifícios, eu não sou de berço de afortunados. Eu vim do interior de Minas para aqui em 1963, trabalhei em vários segmentos aqui e pude fazer a faculdade, estudar e, desde logo, me dedicar inteiramente a ela. Com toda razão, toda certeza. Eu não hesitaria em momento algum de começar tudo de novo, ainda com a idade que tenho, para um dia poder, ainda que por curto espaço de tempo, ser respeitado como profissional da advocacia. Isso que eu penso para mim. Te agradeço por tudo que você me disse. E quero desejar a todos os advogados, advogadas, aos estudantes de direito, tão jovens, se pudesse eu trocar a minha vida pela deles, e escolhendo a advocacia, seria para mim de muita felicidade. Mas me sinto realizado, principalmente por essa oportunidade que vocês me deram, de me inquirirem, de me perguntarem, e eu poder transmitir um pouquinho daquilo que eu sinto, daquilo que eu fiz e do sacrifício que enfrentei. Estarei à disposição de todos vocês em qualquer momento, seja na rua, seja em meu escritório, seja em qualquer lugar, seja até no fórum, onde vocês me encontrarem,
poderão me abordar e perguntar ou tirar dúvidas. Se eu puder resolver, ficarei extremamente feliz. Obrigado pela sua resposta, doutor. Mas eu vou concluir com a devida vênia. Uma pessoa olhou para um quadro pintado do Picasso e falou assim: nossa, eu daria a minha vida para pintar esse quadro. Se o Picasso estivesse vivo, ele diria que ele deu a vida dele. Ou seja, o senhor deu a sua vida para a advocacia. O senhor é a advocacia. O senhor é o direito. Nós só podemos agradecer. Agradecer, agradecer e agradecer. Tem um provérbio chinês que às vezes eu costumo repetir, e vou pedir licença aos demais que já ouviram eu dizer isso. Em cada controvérsia há 3 pontos distintos: o meu, o seu e o terceiro, que é o correto. Neste caso aqui, nós só temos o terceiro que é o correto, doutor, que é o senhor, doutor Luiz Geraldo Mota. Muitíssimo obrigado pela sua participação no curso de Direito da Dom Bosco, na data de hoje, dia 11 de agosto de 2021. Muitíssimo obrigado. Receba dessa instituição, eu não sei se o professor Mário está ainda no vídeo, não sei se o professor Mário está no vídeo. Se o professor Mário estiver no vídeo, por gentileza, habilita o microfone, por favor. Acredito que não neste momento, porque ele também não estava passando bem, igual eu já havia dito para o senhor. Né? Então, o registro aqui a presença do professor Antônio Carlos. Ele passou, ele só não entrou na sala onde o senhor está proferindo a palestra para não atrapalhar, mas ele deixou um grande abraço para o senhor. Faço aqui a consignação do abraço que ele deixou também para o senhor. Né? Toda a família Dom Bosco agradece a sua participação. Sou uma pessoa muito bem-vinda, não só na instituição, como em todo lugar que o senhor aporta, pelo seu caráter, pela sua ternura, pelo seu jeito, pela sua simpatia, pelo esse lado humano que o senhor tem de forma singular. E essas palavras, doutor, não são palavras no sentido de proferir um encerramento de palestra ou fazer uma fala de uma forma cortês com a pessoa que está dando a palestra. Então, é uma fala de uma pessoa que conhece o senhor há alguns anos. Não é? Eu não tenho 77 anos, igual o senhor tem, eu tenho um pouquinho menos, mas já estou aí com quase meus 32 de profissão. Logo no começo da minha labuta como advogado, o senhor foi meu ex-adverso, né? Eu tive que estudar bastante por causa da causa, né? Mas, graças a Deus, estamos aí, aprendi muito com o senhor, estou sempre aprendendo, e espero contar sempre com a sua presença, não só aqui comigo, mas ao lado de todos os alunos, ao lado do direito, ao lado da advocacia, ao lado da justiça, ao lado da sociedade. Que é isso que a sociedade precisa, de homens de bem, homens de postura, homens com temência, homem que crê em Deus como o senhor. Tá bom? Meus amigos, vamos proceder ao encerramento. Professor Dr. Luiz Geraldo, se o senhor quiser proferir as suas últimas palavras antes de eu fazer o encerramento final agora. Eu só tenho a dizer 2 coisas breves e singelas. Muito obrigado por essa oportunidade. E lembrar de que já um pensador diz que o que dá sentido à vida é o que dará sentido à morte. Todos nós haveremos de procurar esse sentido da vida. Muito obrigado. Bem, com essas palavras do Dr. Luiz Geraldo Mota, vou proceder agora ao encerramento da nossa palestra oficial do Dia do Advogado. Agradeço a participação de todos os alunos, agradeço a participação de todos os professores, dos coordenadores presentes, dos diretores das instituições, dos diretores que estão presentes também, seja via virtual, seja presencial, igual passou aqui a presença do professor Antônio Carlos, faço o registro também. Agradeço o apoio técnico aí do NIC, que é a seção que dá o suporte todo nosso aí, para abrilhantar a nossa noite, né? E também deixar aqui aquele ditado não, aquela frase que eu sempre falo no término de cada aula, em função da pandemia,
Cuide de você, cuide dos seus, cuide de nós. Um grande abraço a todos e um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E só leve daqui, doutor Luiz Geraldo Mota, nosso apreço, nosso carinho, nossa ternura, nosso amor, nosso sentimento pelas pessoas e pela pessoa que o senhor é. Sinta-se sempre muito à vontade e vim aqui a qualquer momento. As aulas do curso de Direito, momentaneamente, estão ocorrendo na segunda e quarta-feira, a partir das 19 horas até as 22 horas. Em qualquer horário desse, de segunda a quarta à noite, o senhor pode vir aqui, que será um enorme prazer em receber em tempo real, dentro da sala de aula do curso de Direito. Vai ser uma honra para todos nós. Sinta-se bem à vontade. Muitíssimo obrigado. E vou proferir agora o fechamento da sala virtual. Eu também digo adeus. Deixa eu fechar o microfone.